Oi, gente, vamos então iniciar mais uma aula. E hoje, para a gente dar continuidade à fisiologia humana, a gente vai estudar o sistema digestório. Começando sempre pelas funções, dos sistemas. Por quais funções o sistema digestório é responsável? A principal delas é a digestão dos alimentos. E como que o sistema digestório consegue fazer essa digestão? Através de dois mecanismos principais: digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica consiste na quebra física do alimento, ou seja, esse processo não vai mudar quimicamente a composição do alimento. Então, é só apenas triturar alimento em partículas menores. A digestão química, por sua vez, ela vai alterar a estrutura molecular do alimento. Então, a gente vai ter alterações químicas que envolvem o processo. Então, o intuito é diminuir o tamanho da substância, para que seja mais fácil do nosso organismo conseguir os nutrientes. Então, ele passa de macromoléculas para micromoléculas. Esse processo é principalmente realizado por enzimas digestivas, que são proteínas que são capazes de alterar a estrutura de uma substância. E a outra função principal do sistema digestório é a absorção de nutrientes. E é graças à digestão mecânica e digestão química que o alimento consegue ficar numa forma e num tamanho adequado para o nosso organismo conseguir absorver esses nutrientes. Aqui a gente vai estudar os componentes do sistema digestório. Então, primeiro, quando a gente coloca um alimento na boca, para onde ele vai? Primeiro, a boca. Depois, ele vai para a nossa faringe. Depois vai para o esôfago. Depois, em seguida, para o estômago. Para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes. A primeira delas, do duodeno. Depois vai para o jejum. Depois vai para o íleo. Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso, que é formado por 6 partes. A primeira delas é o seco, que é mais um apêndice, tá bom? O cólon ascendente, o cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide ou apenas sigmoide, o reto e acabou o intestino grosso. E depois do intestino grosso vem o ânus. E depois do ânus, os restos dos alimentos são exteriorizados para o meio ambiente. Então, é importante que vocês saibam o caminho que o alimento percorre dentro do nosso sistema digestório, tudo bem? Então, se vocês quiserem dar uma pausa para olhar a imagem bonitinha, essa imagem ficou bem legal, eu achei na internet, então se vocês quiserem dar uma olhada. Na boca, não precisa saber certinho palato, úvula, o que são, mas, por exemplo, língua e dentes é importante a gente saber, e a gente vai estudar a importância dessas estruturas. Então, começando, primeiro lugar onde o alimento entra no nosso sistema digestório, a digestão na boca. Na boca, o pH é neutro, ou seja, ele varia em 7,3 mais ou menos. E o alimento na nossa boca é chamado de bolo alimentar. E o bolo alimentar decorre do alimento junto com a saliva, junto com as enzimas que existem na boca e junto com o processo de mastigação, tudo bem? Existem os dois tipos de digestão existem na boca. Então, existe digestão mecânica e digestão química. E as funções da digestão na boca são mastigação, insalivação e deglutição. A mastigação ela envolve o processo mecânico, a insalivação envolve a digestão química e a deglutição também é um processo mecânico. Começando então pela digestão mecânica. Como eu já havia falado para vocês, a digestão mecânica consiste na quebra física, sem alteração da estrutura molecular do alimento. E o objetivo da mastigação, da quebra física, é aumentar a superfície de contato. Então, se eu tenho um alimento que é triturado em vários pedacinhos, é mais a superfície de contato que ele tem com a saliva, por exemplo, com as enzimas digestivas, é maior. Isso facilita o processo de digestão, tudo bem? E os componentes da digestão mecânica, quais são? Os dentes, a língua e a gengiva, a maxila e a mandíbula. A maxila é esse osso
da bochecha, a mandíbula é o osso de baixo, os dentes, a língua e a gengiva. E aí aqui é importante a gente também saber um pouquinho sobre os dentes, tá bom? Os dentes, ele é dividido em 3 partes principais: esmalte, dentina e polpa. No esmalte é a parte superficial, a gengiva é a dentina é a parte do meio e a polpa é onde tem os vasos sanguíneos e os nervos, tá bom? É a parte sensitiva do nosso dente. Então, a coroa é a parte que fica, além dessas 3 divisões, né, anatômicas do dente, tem a coroa, que é a parte que fica para fora da gengiva, o colo, que é a parte intermediária, e a raiz, que é a parte mais interior do dente. Uma importante doença que vocês precisam saber é a chamada cárie. O que consiste a cárie? Então, quando a gente come os restos alimentares da nossa digestão mecânica, fica sobre o esmalte, certo? Dos dentes. E pelos restos alimentares ficarem ali no esmalte, esse espaço é colonizado por bactérias. Essas bactérias estão ali para pegar alimento mesmo, e é normal existirem bactérias na nossa boca. E essas bactérias vão realizar fermentação lática e produzir ácido lático. Se a gente não escova os dentes, as bactérias ficam ali. Se a gente não faz higienização correta da boca, as bactérias continuam fermentando o alimento, os restos alimentares que estão sobre o nosso esmalte. Só que esse ácido lático que a bactéria produz como produto do seu metabolismo próprio é prejudicial ao esmalte. Então, ele vai corroendo o esmalte, vai corroendo a dentina, até chegar na polpa. Então, a cárie só vai dar dor quando a bactéria atingir a polpa, que é onde a gente tem os nervos e é onde a gente sente. Então, por isso que é sempre bom a gente estar atento aos nossos dentes, porque quando a gente descobre a cárie, é o momento que ela já está causando dor. E quando ela está causando dor, a bactéria já ultrapassou o esmalte, a dentina e já está lá na polpa, certo? Então, é importante manter a higienização da boca para não ter a cárie. O segundo processo que ocorre na digestão da boca é a digestão química. A digestão química, ela é principalmente dada pela saliva. A saliva tem função de umidificação e lubrificação, função de digestão química e a função de manter o pH, certo? A umidificação e a lubrificação é dada justamente pela água. E a digestão é pelas enzimas que compõem a saliva. Existem 2 principais enzimas que vocês precisam saber o nome aqui, que digerem alguns tipos de substância. Então, a amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares, atua na própria boca e é a primeira digestão química que ocorre no nosso sistema digestório. E a amilase salivar é responsável por transformar um amido em maltose. Então, essa é a primeira digestão que vai acontecer no nosso corpo. Sempre que a gente ingerir um amido, vai ter a amilase salivar, vai ter a amilase salivar para digerir a maltose. Só que é importante vocês saberem também que o amido não é totalmente digerido na boca. Ele é digerido em outra parte do sistema digestório, que a gente vai ver lá na frente. Então, isso aqui é só o início. E também a amilase salivar não é a principal enzima de digestão do amido. É outro tipo de amilase, que a gente vai ver daqui para frente. Como segunda enzima produzida pela glândula salivar, está a lipase salivar, que é responsável por digerir os lipídios em ácidos graxos e glicerol, No entanto, ela é produzida pela glândula salivar, produzida pela nossa boca, mas ela não atua na nossa boca. Então, a digestão dos lipídios não começa na nossa boca. A única digestão química que começa na nossa boca é a digestão do amido. E a lipase salivar é produzida na boca, mas vai atuar lá no estômago, em um pH ácido. Então, a lipase salivar só é ativada num pH ácido, pH de 2, que é o pH lá do estômago. E a amilase salivar
como ela atua em um pH básico, ela consegue atuar na boca, certo? Depois da gente estudar o processo de mastigação e de digestão química, a gente vai entender como ocorre a deglutição, como ocorre a passagem da boca para o esôfago. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, que existe a glote. A glote é uma parte do nosso corpo que vai sempre fechar o esôfago quando a gente está respirando. Então, para o ar ir para a traqueia. Então, agora que a gente já entendeu a digestão mecânica, a digestão química que ocorre na boca, a gente precisa entender como ocorre o processo de deglutição, que é a passagem do alimento da boca para a laringe e em seguida para a faringe, certo? Para a gente entender esse processo, a gente precisa entender duas estruturas, que é a glote e o esfíncter esofágico superior, certo? A glote é a estrutura que possibilita a passagem de ar da laringe para a traqueia. E o esfíncter esofágico superior é a estrutura que possibilita a passagem do alimento da laringe para a faringe. Quando a gente está respirando em uma situação sem alimento e sem a deglutição de saliva, o nosso esfíncter esofágico superior está contraído e a nossa glote está aberta. Nesse formato, a gente consegue fazer com que o ar passe da laringe para a traqueia, porque a glote está aberta, e a gente impede que o ar passe para a laringe, porque o esfíncter esofágico superior está contraído. Quando a gente vai engolir a saliva ou o alimento, ocorre uma inversão, ou seja, a glote se fecha e o esfíncter esofágico superior ele relaxa. Nessa conformação, é possível que o alimento passe da laringe para a faringe. Então, a glote está fechada, impede o alimento de passar para a traqueia e atingir o sistema respiratório, que não é o que a gente quer. E o esfíncter esofágico superior relaxado permite que o alimento passe da laringe para a faringe, certo? Então, para continuar no sistema digestório, certo? E aí, outra coisa que ajuda no processo de deglutição é justamente o peristaltismo, os movimentos peristálticos. Esses movimentos são movimentos involuntários dados pela musculatura que envolve todo o trato gastrointestinal, certo? Então, o nosso sistema digestório, ele possui musculatura que envolve a parede por exemplo, da faringe, do estômago. Outra coisa que ajuda no processo da deglutição é justamente o peristaltismo, ou movimentos peristálticos, que nada mais é que são movimentos involuntários da musculatura lisa que envolve o tubo digestório, certo? Então, são movimentos lentos, involuntários e ondulatórios, para que o alimento não fique parado, para que ele seja empurrado para frente. Então, é um movimento de onda, para que o alimento seja literalmente empurrado com a ajuda da nossa musculatura lisa. Quem controla a contração dessa musculatura é o sistema nervoso autônomo. Então, a gente não consegue falar assim, músculo da faringe contrai. Não, quem controla isso é o nosso sistema nervoso autônomo. Por isso ele é involuntário, são movimentos involuntários, certo? Agora que a gente já viu a digestão na boca, a gente vai passar para a digestão no estômago. Então, o alimento foi da boca para a laringe, para a faringe e chegou no estômago. No estômago, o ambiente é ácido, então o pH varia em torno de 2, certo? O que a gente também precisa entender do estômago é a anatomia do estômago. O estômago é dividido em 3 partes: fundo, corpo e antro. O fundo é a parte superior, o corpo é a maior parte e o antro é a parte final. Outra estrutura importante do estômago é a válvula cárdia, que separa o esôfago do estômago. A gente vai entender a importância dela no slide, daqui uns slides para frente, certo? Outra coisa importante do estômago são as células que constituem o epitélio estomacal.
São 4 tipos: células mucosas, células parietais, células principais e células endócrinas, certo? As células parietais são as células que produzem o ácido clorídrico, que é o HCl. O ácido gástrico, o ácido clorídrico, é justamente o ácido que dá ao estômago um ambiente muito ácido, que é o pH 2. E esse ácido ele é importante para ativar uma enzima que ajuda no processo digestório, que é o pepsinogênio. Então, o ácido clorídrico transforma o pepsinogênio em pepsina. O pepsinogênio é a forma inativa e a pepsina é a forma ativa da enzima. Outra coisa que a célula parietal produz é o fator intrínseco. O fator intrínseco é uma estrutura que ajuda na absorção de vitamina B. Então, ele se liga na vitamina B e permite que a vitamina B seja absorvida, certo? Outro tipo de célula presente no epitélio do estômago é a célula principal. A célula principal é responsável por produzir 2 tipos de enzimas, a pepsina e a lipase gástrica. A pepsina ela é produzida na forma inativa, que é o pepsinogênio. Quem ativa o pepsinogênio é o ácido gástrico, é o HCl, e vai transformá-la em pepsina. A pepsina ela digere proteínas em peptídeos e aminoácidos. A lipase gástrica, outra enzima produzida pelo epitélio do estômago, ela é a lipase gástrica e ela digere lipídios, digere gordura. Outro tipo de célula no nosso estômago são as células da mucosa, células mucosas. São responsáveis pela produção de muco e bicarbonato. Essas duas coisas são muito importantes para evitar que o ácido clorídrico machuque o epitélio do nosso estômago. Então, eles são duas barreiras contra o ácido gástrico que o próprio estômago produz. O muco, ele é uma barreira física, então é uma substância meio gelatinosa, meio pegajosa, que recobre toda a parede estomacal e ela impede que o ácido gástrico produzido pelas células parietais entre em contato direto com o epitélio. Porque se o ácido gástrico entrar direto em contato com o epitélio, vai lesar o epitélio e isso não é bom. Machuca o epitélio, vai destruir o epitélio. Outra coisa importante é justamente o bicarbonato. Então, ele vai tamponar o ácido. Então, o bicarbonato se junta ao excesso de ácido clorídrico e tampona o ácido, impede que ele atue como um ácido, certo? Por fim, as células endócrinas do estômago produzem hormônios, 2 tipos principais, a gastrina e a somatostatina. A gastrina, ela estimula as células parietais a produzirem suco gástrico, a produzirem ácido gástrico. E a somatostatina faz o contrário, ela inibe a produção de suco gástrico, certo? Só reforçando aqui que é muito importante o muco e o bicarbonato, porque eles impedem que a parede do estômago seja lesada pelo próprio ácido. Então, esses são meios do ácido gástrico não lesar o epitélio, certo? Aqui, como eu já tinha comentado um pouquinho, então as enzimas produzidas pelo estômago. São 2 tipos principais, o pepsinogênio e a lipase gástrica. O pepsinogênio, mais uma vez, é produzido dessa forma inativa. Quem ativa é o ácido clorídrico, transformando o pepsinogênio em pepsina. A pepsina ativada, ela também tem como ativar o pepsinogênio. Ocorre o processo chamado de autocatálise. Então, o pepsinogênio vai virar pepsina, certo? A pepsina, ela é responsável pela digestão de proteínas em peptídeos e aminoácidos, e o pH ideal é 2. Outro tipo de enzima, a lipase gástrica, vai digerir os lipídios em ácidos graxos e glicerol. E lembra que lá na boca a gente falou da lipase salivar? A lipase salivar vai vir para o estômago e ajudar também na digestão dos lipídios, aqui no estômago, certo? Em pH 2. Aqui a gente vai entender 2 doenças que são muito prevalentes na população. Então, por que elas são muito prevalentes, a gente precisa entender, porque é um tema relevante para os vestibulares, já que é uma doença muito comum na população, certo? As 2 doenças são refluxo gastroesofágico e gastrite.
Lembra que lá, estudando um pouquinho da anatomia do estômago, eu falei da válvula cárdia, que separava o estômago do esôfago? Então, aqui a gente vai entender por que ela é importante. A válvula cárdia é um sistema muscular involuntário de musculatura lisa, então ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo involuntariamente. Ela é responsável por proibir que o ácido gástrico produzido pelo estômago e também o alimento volte do estômago para o esôfago, certo? Se essa válvula cárdia é disfuncionante, isso permite que retorne ácido gástrico, retorne suco gástrico, retorne alimento para o nosso esôfago. Então, e isso é muito prejudicial porque o esôfago não está acostumado com o ambiente ácido que o estômago tem. Então, vai começar a lesar o epitélio do esôfago, que é muito referido pela sensação de queimação das pessoas que possuem esse problema, o refluxo, certo? Então, o ácido gástrico que retorna do estômago para o esôfago vai lesando o epitélio do esôfago. A outra doença é a gastrite. A gastrite ela é causada principalmente pelo consumo inadequado de alimentos e também por uma situação constante de estresse. Por exemplo, o vestibulando que possui muito estresse está em risco a ter essa doença. Eu, por exemplo, eu tive gastrite quando eu era vestibulanda, certo? Então, situações de estresse e consumo de alimentos inadequados fazem o estômago produzir ácido gástrico em excesso, ácido clorídrico em excesso. Lembra que eu falei que o ácido gástrico em excesso pode lesar o epitélio estomacal? Então, é justamente isso que acontece. Chega uma hora que tem tanto ácido que nem o bicarbonato, nem o muco consegue segurar esse ácido, consegue fazer com que o ácido não prejudique o estômago. Então, quando tem uma quantidade excessiva de ácido, o epitélio do estômago começa a ser lesado e começa a formar lesões da mucosa, do epitélio estomacal, certo? Se existe um agravante, se existe uma infecção associada, a infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, a gastrite fica ainda mais prejudicial, fica ainda mais agravada, chegando a formar úlceras. As úlceras são nada mais que são lesões muito grandes na parede do estômago, verdadeiros buracos mesmo na parede do estômago. Então, se a gente tiver consumo de alimentos inadequados e situação de estresse constante, a gente fica suscetível à lesão na mucosa. Se tiver uma infecção pela Helicobacter pylori, o quadro é ainda mais agravado, então forma úlceras no nosso estômago, certo? Depois que a gente estudou a digestão no estômago, a gente passa agora para a digestão no intestino. Começando pelo intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, certo? O duodeno ele é responsável por recepcionar enzimas, tanto produzidas pelo próprio intestino, como enzimas produzidas tanto pelo pâncreas como pelo fígado, que a gente vai estudar já já. O jejuno ele fica responsável pela digestão, então as enzimas chegam no duodeno e aí o alimento continuando no intestino delgado, as enzimas vão digerir lá no jejuno. E o íleo é responsável, que é a última parte do intestino delgado, auxilia na absorção dos nutrientes. Então, depois da digestão, a gente tem que absorver os nutrientes. Quem faz isso é o íleo e o intestino grosso, que a gente vai ver mais para frente também. No intestino, o pH já não é mais ácido, não é mais pH 2. O pH no intestino varia em torno de 8. E a gente vai entender como a gente consegue reverter esse pH, que antes estava 2 no estômago. Como eu falei, o duodeno é responsável por recepcionar enzimas. E ele recepciona enzima de 3 lugares: do próprio duodeno, do próprio intestino mesmo, que ele consegue produzir enzimas, então tem o suco entérico. O duodeno recepciona enzimas do pâncreas, que é uma glândula acessória do sistema digestório, que vai produzir muitas enzimas importantes. E o suco biliar, que nada mais é que a bile, que é um suco produzido pelo fígado. Ele é produzido pelo fígado, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e só depois ela é jogada no duodeno, tá bom? Para fazer sua função, que a gente também vai discutir já já.
certo? Aqui na figura eu coloquei para vocês as estruturas que eu fui falando durante o slide. A gente vai começar a entender o que forma o suco entérico. Suco entérico tem uma das principais enzimas é a enteroquinase. A enteroquinase ela não digere substâncias, não digere alimento, mas ela é muito importante para ativar uma cascata de ativação de enzimas. Então, a enteroquinase vai ativar a tripsina. A tripsina é uma enzima produzida pelo suco pancreático, que a gente já vai ver. Então, qual é essa cascata de ativação? Primeiro tem a produção da enteroquinase, que vai ativar o tripsinogênio, transformando o tripsinogênio em tripsina, que é uma enzima ativa. Depois, a tripsina vai ativar outros dois tipos de enzimas, que é a própria peptidase e o quimotripsinogênio, ou quimiotripsinogênio. Tem as duas formas de falar, certo? Essas duas enzimas, própria peptidase e quimiotripsinogênio, são enzimas do suco pancreático que a gente vai ver já já também. Mas já falando, a tripsina ela é responsável por ativar esses dois tipos de enzima. Outras enzimas produzidas pelo suco entérico, produzidas pela parede do adenal, então. A sacarase, a lactase e a maltase. Essas três enzimas são responsáveis pela digestão de nutrientes. A enteroquinase, lembra que eu falei que não é digestão de nutrientes, ela é apenas ativação da tripsina. Mas a sacarase, a lactase e a maltase são responsáveis pela digestão do carboidrato, certo? A sacarase, ela vai digerir a sacarose em glicose e frutose. A lactase vai digerir a lactose em glicose e galactose. E, por fim, a maltase vai digerir a maltose em glicose e glicose. Então, a maltose são duas moléculas de glicose. Então, pela maltase, a maltose vai formar glicose e glicose, certo? Depois que acabou, então, o suco entérico, a gente vai estudar o suco pancreático. O suco pancreático ele é produzido no pâncreas, que é uma glândula acessória, como eu já falei, do sistema digestório, e ele é liberado no duodeno. Possui dois componentes principais, bicarbonatos e as enzimas listadas aqui nessa tabelinha. O bicarbonato tá em negrito porque ele é, mais uma vez, quem vai tamponar o ácido. Então, para o ambiente do intestino ser favorável às enzimas, ao funcionamento correto das enzimas, precisa ter o bicarbonato para tamponar o ácido que vem lá do estômago. Então, o bicarbonato que é responsável por reverter o pH que estava em 2 e colocar o pH em 8, para as enzimas do intestino funcionarem corretamente. Quais são as enzimas do suco pancreático? Tripsinogênio, quimiotripsinogênio, propeptidases, amilase pancreática e lipase pancreática, certo? As três primeiras enzimas, elas são produzidas pelo pâncreas na sua forma inativa. E quem vai ativar, como a gente já viu no slide anterior, começa lá pela enteroquinase, que vai ativar o tripsinogênio, depois a tripsina vai ativar o quimotripsinogênios e as propeptidases. Essas três enzimas, elas são responsáveis pela digestão de proteínas em peptídeos e aminoácidos. E as outras duas enzimas produzidas pelo suco pancreático é a amilase pancreática e a lipase pancreática. Lembra que eu falei lá na digestão da boca que a amilase pancreática, a amilase salivar, não era a principal enzima que digeriu o amido? Pois é, quem é a principal enzima que digere o amido é a amilase pancreática. Então, é produzida no pâncreas e atua no intestino delgado. A outra enzima é a lipase pancreática, que vai digerir os lipídios em ácido graxo e colesterol. Então, a digestão do lipídio começou no estômago, pela lipase salivar e pela lipase gástrica. E agora tem a lipase pancreática também para ajudar na digestão dos lipídios em ácido graxo e colesterol, certo? E agora, o último suco digestivo é o suco biliar, ou a bile. Muito importante vocês saberem que a bile não faz digestão química, ela faz digestão mecânica. Então, ela é responsável por quebrar
o lipídio em moléculas menores, mas não em alterar a sua composição molecular, certo? Muito importante vocês saberem isso, porque de vira e mexe aparece isso. A bile não digere quimicamente o lipídio. O papel principal da bile é a emulsificação do lipídio, ou seja, envolver o lipídio e quebrar o lipídio em partículas menores, em gotículas, para ficar mais fácil das lipases atuarem, certo? Então, ela é produzida no fígado, armazenada e concentrada na vesícula biliar e só depois ela é jogada no intestino delgado, onde ela atua. Então, mais uma vez, reforçando, não é digestão química, é emulsificação da gordura. É o intuito de aumentar a superfície de contato para que as lipases pancreáticas consigam atuar e digerir o lipídio, certo? Depois, então, que todas as nossas substâncias foram digeridas, o carboidrato foi digerido em glicose, em frutose, em galactose. Depois que as proteínas foram digeridas em aminoácidos e peptídeos, e depois que os lipídios foram digeridos em ácido graxo e colesterol, a gente precisa absorver esses nutrientes. Então, depois que o nosso alimento conseguiu passar de macromoléculas para micromoléculas, a gente precisa absorver esses nutrientes para espalhar pelo corpo. Como acontece essa absorção? Ocorre principalmente no intestino delgado, no íleo e no intestino grosso, certo? E qual a estrutura do epitélio intestinal que vai auxiliar nesse processo? São justamente as microvilosidades, que são reentrâncias da membrana plasmática, que são responsáveis por aumentar a superfície de contato para que mais nutrientes sejam absorvidos. Dentro dessas microvilosidades se encontram os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, para onde os nutrientes vão ser levados para serem distribuídos no resto do nosso corpo, certo? Agora a gente vai entender qual o processo pelo qual as substâncias passam para elas irem do intestino delgado para o sistema linfático ou para o sistema sanguíneo, certo? A glicose, os aminoácidos, as vitaminas e os sais minerais, elas vão ser absorvidos por transporte ativo ou passivo, e eles vão direto do intestino para os vasos sanguíneos para serem distribuídos para os outros órgãos do corpo. A água, Perdão, deu um soluço, perdão. A água, ela é absorvida através da osmose e também vai direto para os vasos sanguíneos. Os ácidos graxos e o glicerol, ele tem um processo diferente de absorção, que é por endocitose. A gente vai entender melhor no próximo slide. E ele não vai direto, as gorduras não vão direto para os vasos sanguíneos. Primeiro eles vão para os vasos linfáticos. E a gente também vai entender por que no próximo slide. Além do intestino delgado, como eu falei, o intestino grosso também vai absorver nutrientes, principalmente sais minerais e água, mas majoritariamente a água. 80% da água absorvida pelo intestino é absorvida no intestino grosso. Saibam disso. Então, a água, muito dela é absorvida no intestino grosso, certo? Nesse slide, a gente vai entender a absorção da gordura, que é um processo um pouco mais complexo. E por que o processo de absorção de gordura é complexo? Porque as gorduras, os ácidos graxos e o glicerol, os lipídios são moléculas muito grandes. Então, eles precisam de um processo especial para serem absorvidos, certo? Então, como eu falei, para facilitar a digestão dos lipídios, precisa da bile, que vai emulsificar o lipídio, transformando a molécula de gordura em moléculas de gorduras menorzinhas. Depois dessa emulsificação, as lipases conseguem, então, digerir os lipídios, transformando os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos e o glicerol, são moléculas que conseguem ser absorvidas pelo epitélio intestinal, mas por endocitose. Então, a célula do epitélio, o epitélio intestinal tem que endocitar
tem que englobar essas duas moléculas. Então, ela vai projetar a sua membrana plasmática e vai, como se fosse, comer essas duas substâncias, ácido graxo e glicerol. Tá bom? Processos de endocitose. A gente já estudou o processo de endocitose. Se vocês quiserem dar uma relembrada, procurem nossas aulas, que a gente já estudou esse processo. E aí, dentro do epitélio intestinal, dentro da célula do epitélio intestinal, os ácidos graxos e o glicerol vão se juntar novamente, mas agora eles vão se juntar numa estrutura conhecida como quilomicron. Quilomicron é uma estrutura produzida pelo epitélio intestinal que junta colesterol, ácido graxo, glicerol e proteína. E é uma estrutura formada ali na célula do intestino delgado. Depois que esse quilomicron sai da célula do intestino delgado, como é uma molécula grande, essa molécula não consegue, essa estrutura não consegue entrar nos vasos sanguíneos, porque o epitélio dos vasos sanguíneos, eles são menos permeáveis, certo? Então, como faz para o quilomicron ser absorvido? Ele vai para os vasos linfáticos, que possuem uma parede mais permeável, consegue, então, absorver esse quilomicron, certo? O quilomicron, então, percorre todo o sistema linfático para entrar no sistema sanguíneo, na circulação sanguínea. O sistema linfático desemboca lá numa artéria perto do coração. Vocês não precisam saber, mas eu já expliquei também como ocorre, mais ou menos por cima, o sistema linfático, certo? Como ele funciona. Então, o sistema linfático desemboca lá no vaso sanguíneo perto do coração. Então, aí sim, a gordura vai entrar na nossa circulação sanguínea, certo? Por fim, a gente tem que eliminar o que sobrou da digestão. E o que sobrou da digestão são as fezes. E quem vai produzir essas fezes? O intestino grosso. Ele é outra função do intestino grosso. Então, a gente já viu a função de absorção. E agora a gente vai ver a função de formação das fezes, que é pelo intestino grosso. Como o intestino grosso forma as fezes? Através do muco e da celulose, certo? Então, o que sobrou dos nossos alimentos vai se juntar com esse muco e com a celulose. A celulose não é uma substância produzida pelo nosso corpo. Contrário, a gente tem que ingerir a celulose. E ela é encontrada principalmente em vegetais, tipo alface, que é muito famoso, que todo mundo fala que tem celulose. Então, a celulose é uma substância que a gente não digere, não tem nenhuma enzima no nosso sistema digestório que vai digerir a celulose, mas a celulose é muito importante para ajudar na motilidade intestinal. O muco, por sua vez, ele é produzido pelo intestino grosso. A celulose não, o intestino grosso produz só o muco. Essas duas coisas vão ajudar no fluxo da matéria, ou seja, vão ajudar que as fezes continuem no trato gastrointestinal, certo? Então, se não tiver o muco nem a celulose, é muito comum das fezes ficarem paradas no intestino e não conseguirem descer. E aí causa o quadro de obstipação, tá bom? Então, se a gente não tem produção de muco correta, se a gente não ingere celulose, a gente não consegue evacuar corretamente, porque os nossas fezes ficam duras e ficam presas, não conseguem continuar no intestino. Depois que, então, passa pelo intestino grosso, as fezes são eliminadas pelo ânus. Outra função muito importante do intestino grosso é a função das bactérias da nossa flora intestinal. Quando a gente vai crescendo, desde bebê, a gente vai adquirindo bactérias no nosso intestino. E essas bactérias são naturais, então elas não prejudicam o nosso intestino em nada. Ao contrário, elas ajudam. Essas bactérias só vão prejudicar o nosso organismo em caso de desequilíbrio de alguma função do nosso organismo. Então, se a gente se infecta por uma bactéria e a bactéria muda todo o nosso organismo, pode ser que essas bactérias da flora intestinal consigam um ambiente favorável para sua proliferação em excesso. Então, é só em situações muito específicas que a flora intestinal vai causar algum tipo de doença no nosso organismo. E essas bactérias, elas são importantes por quê? Porque elas produzem vitaminas, que são nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência.
elas defendem o nosso intestino de outros, o nosso sistema digestório de outros micro-organismos, e elas também auxiliam no processo de digestão. Perdão. Então, as bactérias são muito importantes para a nossa digestão, para completar a nossa digestão, certo? Por fim, a gente vai estudar os hormônios relacionados com a digestão. Então, além das enzimas que digerem diretamente os nossos nutrientes, existem os hormônios que vão auxiliar no processo de digestão. Eles não vão lá quebrar diretamente carboidratos, não vão lá diretamente quebrar os lipídios, mas eles auxiliam no processo da digestão. Os dois primeiros hormônios a gente já estudou lá no estômago, vou falar um pouquinho no estômago, que é a gastrina e a somatostatina. Então, quando o alimento chega no estômago, a gastrina é estimulada a ser produzida pelas células endócrinas do estômago. E a gastrina ela é responsável por estimular a célula parietal a produzir o suco gástrico, a produzir o ácido gástrico, certo? A somatostatina, como também eu já tinha falado, ela tem um papel contrário da gastrina, então ela vai inibir a produção de ácido graxo. Qual o principal estímulo para a somatostatina ser produzida? É justamente a produção de ácido pelas células parietais. Então, se há uma produção, chega num ponto que já chega de produzir ácido gástrico, que já deu um ponto que já tem ácido suficiente para fazer a digestão, a somatostatina é produzida e ela vai fazer o estômago parar de produzir ácido. Porque lembra, se tiver ácido em excesso, o ácido vai machucar a mucosa gástrica, certo? Outro tipo de hormônio, a secretina. Esses últimos 3 hormônios são produzidos todos pela parede duodenal, então pelo intestino delgado, que é a secretina, a colecistocinina e a enterogastrona. A secretina ela é liberada pela chegada de estímulo de alimento, acidificado no duodeno. Então, depois que o alimento sai do estômago pro duodeno, a secretina ela percebe a presença as células do intestino percebem a presença de alimento acidificado no duodeno e estimulam a produção de secretina. E qual a função da secretina? Estimular a produção de bicarbonato pelo pâncreas. Lembra que o bicarbonato do duodeno ele é responsável por reverter o quadro ácido que estava lá no estômago. Então, precisa colocar um pH de 8 e o pH estava de 2. E quem faz isso é justamente o bicarbonato produzido pelo pâncreas. E aí, quem estimula essa produção é justamente a secretina. A colecistocinina ela é liberada pelo estímulo na presença de peptídeos e lipídios no duodeno. Então, conforme o alimento chega no duodeno, há liberação de colecistocinina. O que a colecistocinina faz? Ela estimula a produção de enzimas pancreáticas. Então, ela é produzida no duodeno, mas vai lá no pâncreas estimular a produção daquelas enzimas que a gente já viu, como tripsina, quimiotripsina e peptidases, certo? E por último, existe a enterogastrona, que é outro tipo de hormônio, também produzido pela parede duodenal, também produzido pelo duodeno. E o estímulo para a produção desse hormônio é a presença de lipídios no duodeno. Então, mais uma vez, o alimento gorduroso chega no intestino, produz a enterogastrona. E qual a função da enterogastrona? Inibir a secreção de suco gástrico. Então, além da somatostatina, existe a enterogastrona para ajudar nessa pausa de produção de suco gástrico. E ela também inibe o esvaziamento do estômago. O que é o esvaziamento do estômago? É inibir que mais alimentos cheguem no duodeno. Então, para o intestino conseguir concluir a digestão e a absorção do alimento que está lá, não pode vir mais alimento do estômago. Então, quem auxilia no impedimento dessa descida de mais alimento é justamente a enterogastrona, certo?